Preparou, Zica, botou, atirou, colocou, entrou! Golão, 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 golão! Zico! Tudo diferente, não dá nem pra gente imaginar o que era e o que é agora, né? Primeiro começar pelo espaço que você troca, né? De roupa e tal, a tranquilidade que é, e tudo separado. Naquela época, até o local de tomar banho era aberto para todo mundo. Hoje não, hoje é tudo separadinho, cada jogador tem o seu local para mudar de roupa com tranquilidade. Gostava de aquecer sempre de sunga, sem o short, sem o uniforme. Não tinha ninguém filmando, gravando, não tinha nada, né? Não tinha ninguém querendo olhar, aqueles famosos manja que vinham depois do jogo. Aí era fogo para abrir, os caras ficavam lá na porta do vestiário assim, né? Assim que abrisse a porta entrar, porque a gente ficava fazendo banheira, tinha as banheiras. Acabava o jogo, eu gostava de fazer banheira. Agora é muito frio, muitas vezes, negócio de estar junto com o adversário não dá não, meu irmão. Eu sou de outro tempo, eu queria ir lá no meu e pronto. Então a gente, digamos que isso aqui é só o nosso, era menor, metade disso. E aqui tinha o ralinho, né? E o ralinho, de vez em quando, vinha gente que faz o xixi do medo. E aí a gente entrava, aí parava aqui, tinha a escada para você subir, como aquela, seria o contrário, né? Parava na escada, aí até chegar o time todo, chegava o time, podemos ir e tal. Hoje eu ia sofrer, naquela época já sofria. O nego falava, pô, sobe logo, porque a gente apostou que vocês vão entrar primeiro e tal. Agora tem isso também, né? Bom, a primeira vez que eu joguei aqui no Maracanã foi pela escolinha do Flamengo. Foi um jogo de 15 minutos de cada tempo, Flamengo e América. Foi 0-0, inclusive. E foi o dia da despedida do Carlinhos, se não me engano, 69 ou 70. E tiveram vários jogos naquele dia, foi um dia de festa. E nós da escolinha jogamos às 5 horas da tarde. Não tinha ninguém no Maracanã ainda. Aí jogou a escolinha do Flamengo, América e tal, aquela coisa. Foi a primeira vez que eu joguei no Maracanã. E tive que ficar até às 9 horas de novo. Acabou o jogo porque eles não me diziam o que era. E foi o Carlinhos que ia me entregar a chuteira dele da despedida. Então, na hora que ele entrou, que ele parou e tal, ele foi lá, me entregou as chuteiras dele, me deu de presente, que eu pude, anos depois, retribuir. O Carlinhos foi meu treinador, nós fomos campeões brasileiros em 87 com ele de treinador. E a minha despedida lá no Japão contra o Flamengo, eu encerrei e aí pude retribuir entregando a minha camisa para ele. Minha última camisa que eu vesti como profissional. A gente fazia o seguinte, quando você saía do túnel, digamos, era aqui, ó. O túnel era aqui, tá? Lado esquerdo, e aqui a torcida toda do Flamengo. Quando a gente subia aqui, já direto, você pegar alguns vídeos antigos, direto, a gente fazia isso aqui para ir cumprimentar a torcida, tá? A gente estava bem embaixo. Aqui era geral, aí a gente subia e fazia todo esse cumprimento e tal. Eu acho que aqui no Maracanã, dos 10 maiores públicos, eu tive a felicidade de jogar em uns 5, pelo menos. Então é gratificante, legal, boa recordação. A geral, o problema da geral é que tinha um monte de corneta aqui, né? E tinha gente que era pago para meter o pau no treinador e tal. Derrubaram muito treinador.
E tinha uns caras já conhecidos, né? Que a gente sabia quem era e tal, descia, eles estavam lá já, aquelas caras, as mesmas. Mas era gostoso você fazer um gol e, pô, aquela multidão, você ir na geral. Tinha hora que dava vontade de se jogar lá e comemorar lá na geral. Mas o fosso era uma distância grande, era perigoso e era alto. Mergulhou ali, não dava para voltar sozinho, não. Aqui teve uma história, nós estamos aqui, ó. Ali é a pequena área, aqui é a grande área, tá? E num jogo Flamengo e Vasco, essa aqui é a minha aliança, 47 anos de casado. Teve um cara, foi lá do outro lado, tá? Não foi desse lado, não. Casa cheia e tal. Então, teve um lance aqui, mais ou menos, né? Comigo. Eu escorreguei, caí no chão. E aí o Orlando Lelé, que era o lateral do Vasco, na hora de me puxar, ele meteu a mão aqui, puxou e a aliança saiu. Tava um pouquinho chuvoso o jogo. Porra, aí na hora do jogo, né, caiu e a grama era bem mais alta. Se fosse nessa daqui, a gente ia achar na hora. Mas naquela época, a grama era sempre um pouquinho mais alta. E aí, cara, quando eu procurei, não vi mais o jogo correndo, eu não ia parar para poder achar a aliança. Aí, acabou o jogo, tinha boas amizades aqui dentro do Maraca com o pessoal. E aí eu falei com os caras, ó, foi no local tal que a minha aliança perdeu. Aí os caras procuraram lá e quando chegou na quarta-feira que eu cheguei para jogar de novo, eles vieram com a aliança, então foi muito legal. Pessoal pelo carinho todo, né, que eles têm, deixaram, não molharam o campo para depois, primeiro foi procurar aliança, para depois juntou uma turma toda a turma que era para cuidar do campo veio só procurar aqui e um daqueles achou, então foi um momento inesquecível para mim. E a outra coisa, eu tinha 14 para 15 anos, estava lá no meio campo. Aí, eu tinha vindo o jogo era Flamengo e Vasco também, 9 horas da noite. E eu tinha um amigo que trabalhava aqui na época, era a DEG, o Ivo, que ele trabalhava aqui, aí ele falou, para você dar uma pisada no campo, conhecer lá, só chegando lá às 5 horas, que era o pessoal chegava. Pô, aí era um sábado, tinha pelada lá da rua, 4 horas, a melhor pelada que tinha em Quintino. Falei, pô, tem que perder uma pelada. Aí o doutor Cirilo, Pedro Cirilo, veio comigo, a gente chegou aqui às 5 horas, veio direto. Pô, aí eu tirei o tênis, né, e ó, botei o pé aqui, no Maracanã. Aí botei o outro, quando daqui a pouco eu escuto um grito lá do canto. Tira o pé daí, moleque! Que negócio é esse? Não pode pisar no campo, não. Aqui tinha o Seu Lima, foi um ex-jogador do América que cuidava do campo. E aí, pô, ele não tava olhando, eu, ó, pulinho aqui, pulinho pra cá. Dei um monte de pisada lá e ele, você quer, tu não vem mais aqui e tal. Tudo bem, realizei meu sonho. E aí, anos depois, né, Seu Lima estava aqui e tal, eu chego com o Flamengo, já com moral. Aí eu falei, agora chegou minha hora, né? Aí, antes de eu entrar em campo, tá lá, o pessoal ficava ali no meio. Aí eu, ô Seu Lima, vai me barrar hoje? Aí ele, como vão te barrar? Falei, você me barrou quando eu tinha 14, 15 anos. Agora tu vai ter coragem de me barrar aqui agora, não poder pisar no Maracanã, tá vendo como é que o mundo dá volta? Aí comecei, ele era um cara espetacular, gostava muito dele, ainda mais jogado no América lá do meu irmão. E são histórias boas que a gente tem daqui, não só a gente falar de gols, de lances, de conquistas, isso aí vocês estão cansados de ver através de imprensa e tal. Agora algumas coisas aqui de bastidores são bacanas. Tem um gol especial pelo Flamengo, né? Não foi nem aquele primeiro,
O primeiro gol que eu fiz no Maracanã foi de pênalti lá do outro lado, um jogo Flamengo e Vasco, que eu não estava nem preparado para bater. E aí o pessoal não quis bater, o Fred me chamou, pô, casa cheia, eu bati o pênalti, foi o meu primeiro gol como profissional. Eu já tinha feito vários gols como juvenil aqui no Maracanã. Primeiro, inclusive, também foi de pênalti aqui desse lado contra o Botafogo. 1-1, preliminar, lotado, Botafogo ganhando de 1-0, eu fiz aqui, teve um pênalti, eu bati, aí foi 1-1 o jogo. Agora, o gol que eu acho dos mais importantes no Flamengo foi o jogo contra o Grêmio, né, final de 82, o Grêmio sempre foi um adversário dificílimo para o Flamengo. Aqui sempre jogava bem, vencia e tal. E nos 30 e poucos minutos do segundo tempo, o Grêmio fez 1-0. E naquela época era diferente, não tinha negócio de gol fora, só tinha questão de saldo de gols. Então, se o Flamengo perdesse aqui, a gente tinha que ganhar lá no Beira-Rio para ter um terceiro jogo. Se empatasse, o Grêmio era campeão porque tinha feito a melhor campanha. Aí no final do jogo, o Júnior recebeu um lateral, ele antecipou e cruzou. No que cruzou, eu dominei a bola ali quase no bico da área, eu antecipei do Batista, dominei, ela quicou e eu bati de 3 dedos do outro lado, cruzado. Aquilo que o meu irmão Antunes sempre me ensinava, entrou pelo lado, bate cruzado. E nós empatamos o jogo. Quer dizer, ficou tudo igual. Ninguém com vantagem. Teve um segundo jogo lá no Olímpico. Foi 0-0 e teve um terceiro que aí nós ganhamos de 1-0, foi campeão. E às vezes muita gente só pensa no gol do título, o gol que dá. E para mim, para você chegar ao gol do título, você tem que ter uma caminhada. Então se a gente perde aquele jogo e vai jogar precisando ganhar com o Grêmio, um time que joga muito bem em casa, joga fechado, ia ser complicado para nós. Então o gol de empate para mim foi um dos mais importantes que eu fiz com a camisa do Flamengo aqui no Maracanã. E um outro pela seleção, que além da beleza, foi o gol que classificou direto o Brasil para a Copa do Mundo de 82. Nós tivemos um jogo contra a Bolívia aqui. Bolívia não era aquela moleza que muita gente pensava. Ela tinha eliminado o Uruguai. E aí nós jogamos aqui no Maracanã. Foi 3-1, eu fiz até os 3 gols, mas 2-1. Teve uma falta ali da entrada da área e aquela cobrança foi uma das melhores cobranças que eu fiz. Botei a bola lá na coruja e ganhamos de 3-1. Então, pela seleção, para mim, aquele foi um dos gols mais importantes feitos aqui no Maracanã. O título que me marcou mais aqui foi o de 87, né? Aquele jogo contra o Inter, por uma série de razões. Primeiro, da minha situação, né, física, do problema que eu tive no joelho, problema parecido com esse que o Bruno Henrique viveu agora, de você ter dúvidas, incertezas, não saber se vai voltar a jogar futebol ou não. Eu tinha operado o ligamento cruzado e não sabia se ia conseguir render daquilo que esperavam de mim. Já estava com uma certa idade. E aí a gente joguei aquele Campeonato Brasileiro e aquele último jogo contra o Internacional aqui no Maracanã. Eu toda vez que jogava os últimos 4 jogos, chegava no segundo tempo, meu joelho inchava e eu tinha que sair e não aguentava. Meu filho Thiago tinha sido o único que não tinha me visto ser campeão ainda, porque tinha 4 anos, veio ao Maracanã e aí a gente quer sempre
ver que o filho seja o pai campeão, né? E aí a gente ganhou do Inter, foi 1-0. E eu já tinha saído no meio do jogo. E aí quando a torcida gritando campeão, campeão, aí de repente ela parou, começou a gritar meu nome, o pessoal me chamou, eu tive que voltar no campo, pegar o troféu, dar a volta olímpica e tal. E mais ou menos um momento inesquecível para mim, que foi essa volta e essa conquista. Então, para mim foi o título mais emocionante por todas essas situações que eu... o Maracanã é como se eu estivesse voltando para minha casa, né? Foram muitos momentos aqui e até através de críticas, um período da minha carreira fui chamado de jogador de Maracanã como se isso fosse um demérito. E você ser chamado de jogador do Maracanã na época o maior estádio do mundo, não era para qualquer um, bastava só esse título, já estava bom. Então, aqui acabou sendo a minha casa, eu tive a felicidade, né, e o privilégio, porque era a casa do Flamengo. Então, a gente jogava mais aqui. Talvez o fato de eu ter feito mais gols, ter sido privilegiado mais do que outros jogadores, nesse sentido, de que eu jogava mais jogos, então a possibilidade de eu fazer mais gols era maior do que a dos outros. Então, foram realmente grandes momentos vividos aqui. Então, a Maracanã, para mim, é a minha casa. E nesses gols todos que eu faço, é bom deixar bem claro que eu nunca contei o jogo das estrelas, não, tá?